nós vamos começar, já oramos, né? Nós vamos começar e que Deus guie todas as coisas. E a mensagem que eu gostaria de passar aqui, estudarmos juntos, é que eu tenho estudado sobre a conversão, sobre a verdadeira conversão, sobre aquilo que Jesus disse, que importa renascer. Nós cantamos o hino, tudo entregarei, e muitas vezes a gente entrega algumas coisas e outras não. E a minha oração é para que Deus fale ao nosso coração e a gente entenda a importância de entregar tudo, para que haja um renascimento, para que a gente nasça em novidade de vida, que haja uma verdadeira conversão, é preciso entregar todas as coisas, né? E antes da gente começar, eu queria destacar algo muito importante, mas que provavelmente você já sabe, mas às vezes a gente se esquece. Mesmo quando está chovendo lá fora, é porque aqui, irmãos, agora é época de chuva, né? Não sei como é aí agora, nesse momento, mas aqui no Paraguai, agora é época de muita chuva. E às vezes, num momento assim, quando está chovendo muito lá fora, a gente se esquece que acima da chuva existe algo muito belo. O que é que tem em cima da chuva? É o sol. O sol está brilhando lá em cima, mesmo que a gente não veja, ele continua brilhando lá acima das nuvens, né? E tem dias que tudo parece tão escuro e parece que está chovendo por toda parte, e parece que é impossível a gente pensar que o sol está lá. Mas é isso que parece. Porque se você entra num avião e a hora que sobe, né, a gente sente a gravidade ficando para trás e de repente o avião sobe acima das nuvens, aquelas nuvens pesadas. E quando ele sobe acima das nuvens, a gente parece que está em outro mundo, porque é outro dia, mas é o mesmo dia. Só que está sendo visto de uma perspectiva totalmente diferente. E eu menciono isso porque o que acontece no mundo natural também acontece no mundo espiritual. Agora mesmo, quem sabe na sua vida, na vida de cada um de nós, existam nuvens escuras, chuva, porque o inimigo, ele sabe muito bem como trazer chuva, ele sabe muito bem como deixar tudo escuro. E pode ser que ele tenha baixado uma nuvem muito escura na sua vida, espessa, talvez sobre o seu casamento, talvez sobre o seu lar, talvez a sua situação financeira, talvez a sua saúde esteja sofrendo, porque o inimigo ele sabe muito bem como trazer nuvens e escuridão. Mas, adivinhem, o sol continua brilhando. Não importa a dificuldade pela qual você esteja passando, o sol continua brilhando. E eu quero te ajudar a lembrar disso, porque nós não conseguimos enxergar isso com os olhos físicos. Estes olhos físicos jamais vão nos ajudar em momentos de crise, em momentos difíceis. Nós, na verdade, andamos pela fé e não pela vista, né? E esse olhar da fé nos permite atravessar as nuvens e olhar além dos problemas, além das dificuldades e nos ajuda a ver Jesus, a ver que o seu plano está sendo desenvolvido em nossa vida. E isso é maravilhoso. E talvez você pode dizer assim, Carol, você não conhece o meu dia, você não conhece as nuvens da minha vida. E eu vou dizer para você que você tem razão, eu não conheço. Mas Deus conhece. E Ele sabe como dissipar todas as nuvens. Não importa quão grande seja o seu problema, Jesus tem a solução. E uma das primeiras coisas que ele mostra é como se fosse você estivesse no fundo de um poço e ele mostrasse o primeiro degrau para você sair de lá. E ele mostra o primeiro degrau capaz de tirar a gente de qualquer tipo de poço. Então, o primeiro degrau em que você pisa, ele é extremamente importante. E esse degrau é algo muito simples, que até uma criancinha, minha filhinha, ela vai entender perfeitamente bem. Vinde a mim, que foi o que Jesus disse. Ele não diz, resolva o seu problema. Esse não é o primeiro passo, não é o primeiro degrau. Se fosse, eu creio que todos nós estaríamos muito mal, todos na lama, todos nós, porque nós não conseguimos resolver nossos problemas, não importa qual sejam. Se alguém disser assim, meu problema é grande demais, eu estou com uma doença muito séria, a primeira coisa que devemos dizer é, existe um grande médico,
E o grande médico, ele diz, vinde a mim. Então, não importa qual seja a sua doença, não importa qual seja a sua enfermidade, se você tiver um problema financeiro, a resposta é, busque aquele que tem, que possui a prata, o ouro, o gado sobre 1000 montanhas. E, irmãos, ele não apenas é dono do gado, ele é dono até da montanha aonde o gado está. E sabe o que ele diz? Vinde a mim. Não importa qual seja o seu problema, vá a Jesus. João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente tem problemas e a gente vai a Cristo com os nossos problemas e recebe vitória, solução, conforto, auxílio, sabe o que acontece? Quando a gente encontra com alguém na rua, em todos os nossos, né, do trabalho, nos estudos, na igreja, a gente percebe que essa pessoa também tem problemas. E aí sabe o que a gente faz? A gente simplesmente compartilha a nossa experiência. E a gente diz para ela, olha, não importa onde você esteja agora, vá a Jesus. E é assim que se aumenta o reino de Deus, quando nós sabemos como encontrar ajuda, auxílio em Jesus e testemunhamos daquilo que nós experimentamos, vimos e ouvimos e sabemos. A partir do momento que nós começamos a testemunhar e trabalhar para conquistar almas, aí acontece algo interessante, muito interessante. E a gente entra mais especificamente na mensagem de hoje. Eu vou passar aqui um texto e a gente vai trabalhando por partes. Por isso que eu coloquei só um pedacinho no canto. Eu não sei se vocês vão enxergar muito pequenininho. Provavelmente muitos estejam no celular. Mas coloca a imagem do meu compartilhamento para tomar a tua tela toda. Aí vira assim o celular de lado que ele vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Um texto de Caminho a Cristo, página 80. Se isso significa que não é algo automático, é algo condicional. Se, tananana, então, tananana. Vamos ver qual é a continuação. Se vos puserdes a trabalhar, ou seja, não ficar sentado sem fazer nada, mas que tipo de trabalho? Como Cristo determina que seus discípulos o façam, esse tipo de trabalho. E qual é? Conquistar almas para ele. Então, se eu e você nos pusermos a trabalhar como Cristo disse que seus discípulos devem fazer, que é conquistar almas para ele, o que é que nós vamos sentir? Sentireis a necessidade de uma experiência mais profunda e um maior conhecimento das coisas divinas. Você sabe o que acontece quando você tenta alcançar pessoas para Jesus? Automaticamente você vai dizer assim, eu não conheço o suficiente da Bíblia. Eu não conheço suficientemente o espírito de profecia. E nós não percebemos apenas a necessidade de mais conhecimento, mas nós percebemos a necessidade de uma experiência mais profunda. Não é apenas informação intelectual que a gente precisa. E aí o texto continua. E tereis fome e sede de justiça. Às vezes as pessoas me perguntam, irmã, mas como que faz para a gente ser reavivado? Porque, irmã, eu sou um vale de ossos secos. Muita gente me fala, me pergunta sobre isso. Eu quero também eu quero ter esse fervor, esse zelo. Bem, a fórmula é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil em si, mas é muito simples. Quando procuramos alcançar as pessoas ao nosso redor, então sentiremos a necessidade de uma experiência mais profunda, um maior conhecimento nas coisas divinas e teremos fome e sede de justiça. E agora, vocês sabem que apenas a pessoa que ela está morrendo de fome realmente busca alimento, com força, com vigor, com zelo. Apenas a pessoa que ela está morrendo de sede realmente busca água, com muito intenso assim fervor. E aí continua o texto. Então, se acontecer tudo isso, então estareis com Deus e vossa fé se fortalecerá e a vossa alma beberá mais profundamente da fonte da salvação. E eu fiquei pensando sobre isso. O que significa beber mais profundamente? Dê água para alguém e você vai saber se ela realmente estava com sede ou não. Se você dá água para um homem que passou o dia inteiro trabalhando no campo, debaixo de um sol,
O que é que ele faz? Ele pega aquele copo de água e ele não toma um golinho delicado, um golinho e deixa de lado. Não, ele quer beber todo aquele copo e ele bebe profundamente. Assim é com a água da salvação. Dê água para alguém que não está cansado, não trabalhou, ela bebe um golinho, dois e deixa ali o copo, não é verdade? Quando a gente está com sede, a gente bebe com vontade. E assim é com a água da salvação. E o texto continua. As oposições e provações que encontrardes vos impelirão para a Bíblia e para a oração. Eu fiquei pensando assim, esse impelir me lembrou de ímã. E eu fiquei pensando, olha que interessante, não existe um ímã tão potente, capaz de te impelir tão bem para a Bíblia e para a oração, quanto as oposições e provações. E a gente às vezes reclama disso, né? Mas essas são exatamente as duas coisas que precisamos, que nos impele. E qual será o resultado? O texto não diz assim, e então talvez aconteça isso. Quem sabe? Não é mais condicional. Agora é consequência. E diz assim, crescereis na graça e no conhecimento de Cristo e desenvolvereis uma rica experiência. Olha, o que nós queremos crescer na graça, queremos mais conhecimento de Jesus, queremos uma rica experiência. Nós não queremos mais ser pobres, cegos, miseráveis, nus. Nós queremos ser ricos em Jesus Cristo. E nós precisamos desse tipo de experiência, não é amanhã. Nós precisamos disso agora. Porque, meus irmãos, nós não temos muito tempo. Se nós compreendêssemos o quão perto nós estamos do fim, de que tudo aconteça, nós enxergaríamos muito melhor a necessidade não apenas de nós mesmos estarmos preparados, nossa família, mas também ajudar as outras pessoas a se prepararem. Não nos resta muito tempo. Eu costumo dizer que o ano de 2025 não foi um ano comum. E o de 2026 já não está sendo também. Por exemplo, uma das coisas que me impactou foi quando o Papa Francisco morreu e teve uma manchete que declarou assim: o mundo lamenta a morte do Papa Francisco. O mundo? Não disse assim, a América lamenta, o Vaticano lamenta, Roma lamenta, a Igreja Católica lamenta. Não, disse assim, o mundo lamenta. E por que isso é significativo para nós? Porque a Bíblia nos mostra, nos diz, nos conta que um pouco antes do fim, a ferida mortal seria totalmente curada. E o mundo todo se maravilharia diante da besta. E agora, com todo respeito, diante da morte de alguém, eu queria refletir sobre uma realidade. Porque se nós voltássemos aos Estados Unidos, lá nos anos de 1800, por exemplo, ou mesmo no início do século XX, se alguém dissesse assim, o Papa morreu, ninguém na América do Norte lamentaria. Alguns poderiam até comemorar. E mesmo que não comemorassem, jamais lamentariam. Então, algo está mudando. E eu não estou dizendo que a gente deve se alegrar com a morte de alguém, não é isso, longe disso. Eu estou dizendo apenas que as coisas mudaram. E a manchete que eu li dizia assim, o Vaticano se prepara, ou prepara o funeral do Papa Francisco, enquanto líderes mundiais seguem para Roma. E vocês sabem quantos chefes de Estado e líderes de governo viajaram para Roma para prestar uma homenagem ao Papa Francisco? Eu dei uma pesquisada na internet e eu vi que a cerimônia reuniu oficiais, mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas na Praça de São Pedro, enquanto delegações de mais de 150 países estiveram presentes. E eu fiquei pensando, por que tantos líderes mundiais assim? Pessoas importantes morrem todos os dias e os líderes mundiais não viajam para prestar homenagem. Então, eu creio que nós devemos parar para refletir nessas coisas. Alguma coisa está acontecendo, as coisas estão mudando. A ferida mortal está sendo curada. Observem o que está escrito em Testemunhos para Ministros, na página 117.5. Todos necessitam de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade, que ocupa um lugar tão destacado no encerramento da história desta terra.
O que significa ocupa um lugar tão destacado no encerramento da história desta terra? O sistema papal, o mistério da iniquidade, ocupa um lugar destacado. É isso que está dizendo. Ou seja, o Papa, como representante desse sistema, ele não é um figurante na história. Ele não é um personagem secundário. Ele é o protagonista no último ato do drama. Quais outros nomes nós damos para esse sistema papal? Eu coloquei um outro texto do Espírito de Profecia apenas para que a gente entenda que existem outras nomenclaturas, outros nomes de acordo com a palavra de Deus. Coloquei esse texto do grande conflito porque ele traz vários nomes para o mesmo sistema para a gente poder se situar melhor. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Porque, diz ele, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Não podemos esperar pelo advento do nosso Senhor, senão depois da grande apostasia, do longo período de domínio do homem do pecado. Continua. Este homem do pecado, que também é denominado o mistério da injustiça, filho da perdição, iníquo, representa o papado que, conforme foi anunciado pelos profetas, devia manter sua supremacia durante 1260 anos. Então, nós estamos falando do mesmo sistema, a besta, o papado, o homem do pecado, o chifre pequeno, o mistério da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, são diferentes nomes e símbolos para o mesmo poder. E o significado profético, ele não está concentrado em um único homem, um único papa, é num sistema inteiro. E esse sistema tem feito avanços muito significativos. Eu creio que você já sabe, mas vale a gente se lembrar que o último Papa foi o primeiro a colocar os pés dentro de um congresso americano. Ele discursou ali dentro e nenhum outro Papa havia feito isso antes. Sim, outros papas já tinham visitado os Estados Unidos, as visitas começaram a acontecer especialmente a partir da segunda metade do século XX, mas nenhum deles tinha entrado no congresso. E por que isso é importante? Meus irmãos, o Congresso é o poder legislativo dos Estados Unidos. Quando a lei dominical estiver para ser aprovada, ele vai passar pelo legislativo, vai passar pelo Congresso. Portanto, enquanto o Papa não fosse recebido oficialmente dentro do Congresso, sabíamos que não era um momento, não havia ainda espaço para uma lei dominical. Mas pela primeira vez na história, o Papa ele não pediu para entrar. Ele foi convidado. Ele foi convidado pelas duas casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Representantes. Algo sem precedentes. E outra coisa, ele foi ovacionado de pé muitas vezes. Bateram palmas e se levantaram. E após o discurso, ele fez uma aparição lá na sacada do Capitólio para abençoar a multidão que estava aglomerada do lado de fora. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, para mim, Deus ele está tentando nos dizer que a ferida mortal está sendo curada. E tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer logo. E eu vou lhes dizer, em uma palavra, aquilo que nós precisamos e precisamos agora. Conversão. Importa renascer. Frequentar a igreja não é suficiente. Deixar de frequentar a igreja não é suficiente. Nós precisamos de conversão. Com todos os sinais que estão se cumprindo, os acontecimentos que têm se desdobrado, Deus ele está tentando nos despertar. E a maior necessidade que nós temos é conhecer a Deus e andar com Ele como um amigo próximo, como nosso Senhor, nosso Mestre, algo pessoal. Mas nós não vamos conseguir ter essa experiência sem a verdadeira conversão. Abra sua Bíblia em Lucas 22, capítulo 22, no verso 31. Não sei se eu trouxe aqui, eu não trouxe. Abra a sua Bíblia. Lucas 22, capítulo 22 e o verso 31. Eu vou abrir aqui também. Diz assim o texto. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Essa expressão,
Cirandar, em outras versões, está peneirar como trigo. Vocês já peneiraram alguma coisa? Eu já peneirei algumas coisas quando a gente colhe feijão. A gente precisa peneirar porque vem cheio de pedacinhos de terra, a palha mesmo, né, do próprio feijão. Eu já peneirei farinha para fazer receitas, já fiz isso muitas vezes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já peneirou alguma coisa. E a gente já sabe que quando a gente peneira, algumas coisas ficam e outras, né, saem, outras permanecem, outras são eliminadas. Quando o trigo é peneirado, o que é removido ali é a palha. Aquela parte seca, aquela parte leve, que não tem valor nenhum. Permanece. E Jesus diz nesse texto que Satanás quer peneirar os filhos de Deus, assim como se peneira o trigo. E aí o verso 32 diz assim: mas eu roguei por ti. Pare um momento aqui. Você consegue imaginar Jesus rogando por você? Eu fiquei pensando assim, uau, se existe alguém que eu gostaria que estivesse orando por mim, esse alguém é Jesus. Se existe alguém que eu gostaria de ter ao meu lado, esse alguém é Jesus. E ele diz assim, Carol, eu roguei por ti. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Observe cuidadosamente o que ele diz em seguida. Porque se Jesus ensinou alguma coisa, nós queremos entender. Eu quero entender. E ele continuou dizendo assim: e tu, quando te converteres, confirma, fortalece os teus irmãos. Então, mais uma vez, qual é a grande necessidade? Ao buscarmos conhecer a Jesus, ao nos prepararmos para tudo que está acontecendo, para o tempo de angústia, para os acontecimentos finais, o que nós precisamos? Conversão. Esta é a nossa maior necessidade. Então, a pergunta natural que talvez você faça é assim: o que é conversão? Como experimentar a conversão? Como se manter convertido? E nós vamos falar sobre essas três coisas, esses grandes aspectos da conversão, de uma forma um pouco mais profunda. Por exemplo, por que nós devemos estudar sobre este assunto da conversão? E eu coloquei aqui um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 5. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. Todos. Ninguém escapará desse tempo de prova. E que prova é essa? É uma prova final relacionada com o selo de Deus e a marca da besta. O texto continua. A marca da besta nos será recomendada com insistência. E aí diz assim: os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. Em vez de quê? Em vez de expor-se ao escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte, observem cuidadosamente sobre o que será o conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. E agora leiam ali a próxima frase. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. E a verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquela que é só aparência. E aí diz algo muito solene no final. Muitas estrelas cujo brilho nós temos admirado, então, neste momento, se apagarão, transformando-se em trevas. Vocês compreendem isso? Muitas pessoas que nós admiramos hoje, pastores, anciãos, professores, líderes, membros ativos, pessoas que parecem brilhantes, espiritualmente falando, né? Se apagarão. E isso deveria nos alarmar, porque o texto diz que muitas estrelas, não poucas, muitas. Muitos que hoje parecem fortes, mais tarde cairão. Isso mostra para nós, eu acredito que deixa muito evidente, uma verdade. Não basta a aparência de religião, não basta um cargo, frequentar igrejas, conhecer doutrinas, nós precisamos de algo muito mais profundo do que isso. Por isso que eu vou continuar dizendo várias vezes, precisamos da verdadeira conversão. E sabe, muitas vezes nós olhamos para alguém e nós dizemos assim: que pessoa consagrada, que grande cristão, que exemplo, que belo exemplo de pregador, de pessoa. E aí Deus diz assim, muitos desses que hoje parecem tão brilhantes, umas estrelas tão brilhantes, se apagarão em trevas. Por quê?
Porque existe uma grande diferença entre dizer e viver. Existe uma grande diferença entre aparência e realidade, entre conhecimento e conversão. E para ser sincera, nós vemos pastores, vemos líderes entre nós, vemos irmãos e irmãs de destaque, e às vezes você consegue identificar que eles estão pregando algo estranho, que eles estão pregando algo equivocado quanto à nossa mensagem. E eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, e nem você deve, quando você identifica esse tipo de coisa. Mas muitos já estão enganados neste momento. Muitas pessoas já não têm discernimento. E isso me faz pensar, nós não estamos entendendo a nossa mensagem. Como é que nós podemos ser o povo das 3 mensagens angélicas e não ensinar as 3 mensagens angélicas como elas verdadeiramente significam? Isso me faz pensar que nós não estamos compreendendo. Estamos cegos. E essa é a condição de Laodiceia. Como que a gente vai enxergar se a gente é cego? E todos serão cegos, a menos que retornem à palavra de Deus. E às vezes nós olhamos para alguém, você já pode ter tido essa experiência também. Às vezes a gente olha para alguém e a gente diz assim, como que essa pessoa não enxerga? Como que ela não vê? Está escrito aqui. Mas a maior defesa da nossa mensagem, da verdade que é pura e incontaminada, não é apresentar textos. Não é apresentar citações. A maior defesa da verdade, da mensagem que nós pregamos, é viver o fruto dessa mensagem. E se aquilo que nós pregamos, aquilo que cremos, não consegue produzir uma verdadeira conversão em nós, então o que é que nós temos para oferecer para o mundo, para apresentar para o mundo? O problema é que muitas vezes aquilo que nós temos, ou nós dizemos que temos, ou que assim dizemos que queremos um relacionamento com Deus, nós não compreendemos verdadeiramente o que isso significa. Porque para nós, irmãos, relacionamento é um termo genérico. Porque um marido e uma esposa, eles podem se amar hoje e se odiar amanhã. Isso é relacionamento. Um melhor amigo hoje pode tornar-se um estranho amanhã. Eu me lembro de amigas da juventude, nós andávamos sempre juntas, tínhamos tudo em comum, inseparáveis. Hoje a gente nem conversa mais. E não é porque a gente brigou, não é porque a gente é inimiga, não é nada disso, mas porque as nossas vidas seguiram caminhos completamente diferentes. A Bíblia diz assim, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, o que aconteceu? O relacionamento mudou. Portanto, quando alguém às vezes diz assim, eu quero ter certeza da salvação hoje e nunca mais questionar sobre o assunto, essa pessoa não compreende o que é relacionamento. Existe sim uma maneira da gente ter certeza da salvação. E sabe qual é? É justamente manter um relacionamento vital diário com Jesus. Renovar essa experiência todos os dias. Da mesma forma que acontece no lar. Todos os dias o marido e a esposa precisam renovar o relacionamento, não é? Todos os dias, pais e filhos precisam renovar os seus laços, criar memórias, passar tempo juntos, conversar. Às vezes, os pais pensam que são muito próximos dos filhos. Aí, quando os filhos chegam na adolescência, parece que já não querem mais estar com os pais. Preferem os colegas e amigos. O que aconteceu? Algo se enfraqueceu no relacionamento. E tudo que Deus está tentando nos mostrar é que aquilo que precisa ser fortalecido é justamente o relacionamento. Todos os dias. Mas sabem de uma coisa? A única maneira de nós desenvolvermos esse tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento que traz verdadeira segurança da salvação, é através de uma palavra. Qual a palavra? Conversão. E nós muitas vezes não entendemos plenamente o que significa conversão, nem em palavras, nem em experiência. Vejam essa citação de Parábolas de Jesus, página 45. As verdades da palavra de Deus suprem a grande necessidade prática do homem. O que é uma necessidade? É algo indispensável, é algo daquilo que nós precisamos. Então, qual é a necessidade indispensável do homem? O que o homem mais necessita é da conversão da alma pela fé. Estes grandes princípios da palavra de Deus não devem ser julgados puros nem santos demais para serem introduzidos na vida diária. Então, conversão não é algo ocasional, é algo hoje sim, amanhã não.
deve ser experimentada continuamente. Então, qual é a nossa maior necessidade prática? De acordo com o texto, conversão. Queremos conhecer a Deus, queremos conhecê-lo verdadeiramente. E para isso nós precisamos de conversão. É impossível desenvolver uma intimidade com Deus sem conversão. E nós vamos estudar esses 3 aspectos da conversão. Primeiro, qual a importância da conversão? O que é conversão? Ou seja, a definição, o que realmente significa. E a importância, como experimentar e permanecer convertido. Terceiro ponto. A gente vai falar sobre isso brevemente, né, na nossa mensagem de hoje, para a gente ter maneiras de refletir durante essa semana sobre esse assunto. Primeiro ponto, a importância da conversão. Eu coloquei um texto de evangelismo, para a gente começar a refletir sobre isso. Ele começa dizendo assim: ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns da fé, o ministro não deve buscar tanto, a princípio, converter os incrédulos, como exercitar os membros da igreja para prestarem uma cooperação proveitosa. Pausa aí por enquanto. Então, o que está dizendo aí? Está dizendo que se não houvesse ninguém da fé, se esse ministro estivesse sozinho numa cidade, então a sua primeira obra seria sair para a comunidade e trabalhar pela conversão dos incrédulos. Vocês entendem isso? Mas quando já existe uma igreja, existem pessoas na igreja, o trabalho inicial desse ministro assume uma outra forma. Os membros da igreja devem ser ensinados, devem ser instruídos para cooperarem, para que haja uma cooperação proveitosa. Então pense nisso. Se o trabalho principal não é converter os incrédulos, o que é que o ministro está tentando fazer? Levar os membros da igreja à conversão. Não é verdade? E o texto continua. Trabalhe com eles individualmente, tentando despertá-los. Quem? Os membros da igreja. Para buscarem eles próprios uma experiência mais profunda. E então eles mesmos trabalharem por outros. Olha que interessante. Quando estiverem preparados para apoiar o ministro mediante orações e serviços, maior êxito há de lhe acompanhar os esforços. Vocês percebem o que está sendo dito aí? A conversão deve ocorrer primeiro em nível pessoal, individual. Vocês sabem que isso é importante pelo que o texto está dizendo. Porque quando existe uma igreja local, não tem como haver êxito nos esforços missionários se os próprios membros não experimentaram a conversão. É isso que o texto está dizendo. Afinal, o que é que nós estamos tentando fazer os outros de fora experimentarem? Não é a conversão? A gente diz assim, não, a gente quer que eles sejam salvos. Será que conversão tem a ver com salvação? Será que tem uma ligação entre uma coisa e outra? Conversão e salvação? Tiago, no capítulo 5, abra sua Bíblia, Tiago, no capítulo 5, no verso 19 e 20, diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vocês perceberam? A Bíblia apresenta a conversão como algo diretamente relacionado com a salvação. Ela não trata da conversão como algo opcional. Não é um detalhe, não é um acréscimo. É uma questão de vida ou morte. Agora vá para Mateus, no capítulo 18. Mateus, no capítulo 18, nós estamos estudando sobre a importância da conversão e é Jesus que está falando aqui. E ele disse assim, em Mateus 18, verso 3: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus não disse assim, talvez você não entre, em cuidado, olha, você vai ter dificuldades para entrar se você não se converter. Ele disse, de modo algum entrareis. Então, estamos estudando sobre a importância da conversão. É importante ou não é?
É um assunto absolutamente essencial ou não é? Com certeza. Sem conversão não existe entrada no reino dos céus. E isso deveria nos fazer parar e refletir, porque a gente frequenta a igreja, a gente conhece doutrinas, a gente sabe textos bíblicos, e muitas vezes nós temos cargos, trabalhamos para Deus. Aqui, por exemplo, nós temos um ministério e desenvolvemos um trabalho, mas Jesus não disse assim: olha, se vocês não tiverem um ministério, olha, se vocês não saírem entregando Bíblias, ó, se vocês não forem membros, se vocês não conhecem doutrina, se vocês não fizerem isso ou aquilo. Não, ele diz assim: se não vos converterdes. Essa é a questão central. E eu não estou diminuindo a importância das outras coisas, não é isso. Mas que a questão central é que envolve algo muito mais profundo. Agora, observem outra declaração inspirada para a gente começar a entender o que é conversão. Porque nós estamos tentando entender esses 3 pontos sobre a conversão. E nós estamos entendendo que a conversão é muito importante. Mas ainda assim nós precisamos entender o que é essa coisa tão importante, não é verdade? O que acontece quando uma pessoa é verdadeiramente convertida? Para que a gente entenda ainda mais a sua importância. O que significa nascer de novo? O que significa ter uma nova experiência com Deus? Porque, irmãos, às vezes é possível a gente entender que a conversão é importante, mesmo sem entender o que ela significa. Muitas pessoas falam sobre conversão, entendem até algumas coisas sobre ela, mas nunca experimentaram. E muitas pessoas usam a palavra, mas não entenderam a sua profundidade. Então, um texto inspirado de Mensagens Escolhidas, volume 1, diz assim: a genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus. Veja, aqui, por esse texto, a gente já pode entender que a conversão é algo muito profundo. Porque não é simplesmente uma mudança de comportamentos. Não é a gente abandonar alguns hábitos. Não é trocar de práticas. É uma mudança no centro da vida. Do eu, porque diz ali, ó, do egoísmo, ó, uma mudança de centro. Do eu para Cristo. Agora pensem comigo. Se alguém não passou por essa mudança, o que é que acontece? Ele continua vivendo centrado em si. Ele pode até ser religioso, pode até parecer consagrado, pode morar no campo, comer saudável, vestir de forma modesta, pregar, dar estudos bíblicos e ainda assim estar vivendo para si. Reflita sobre isso. E não é para a gente apontar o dedo para ninguém. Aponte o dedo para si mesmo. Eu tenho que apontar o dedo para mim mesmo. Eu tenho que pensar nisso de acordo com a minha vida. E quando a Bíblia fala de conversão, ela não está falando simplesmente de aderir a uma igreja, de aceitar determinadas doutrinas, de mudar alguns hábitos externos. E eu não estou falando contra essas coisas. Mas estou dizendo que conversão é algo muito mais profundo. É uma transformação do coração, é uma mudança da vida interior, é uma mudança do governo da alma. Antes da conversão, quem governava? O eu. E depois da conversão, quem governa? Cristo. Antes da conversão, a pessoa amava a si mesma. Após a conversão, ela ama Cristo. Essa é a grande diferença. E nós estamos procurando entender agora o que é conversão. E em João, no capítulo 3, nós encontramos uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos era um homem religioso. Ele era um líder religioso, ele era um mestre em Israel. Ele conhecia as escrituras, ele frequentava os templos, ele ensinava o povo. Mas observem o que Jesus disse para ele. João 3,3, ele disse assim: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uau! Ele não disse aquele que não tiver mais conhecimento, aquele que não estudar mais. Ele não disse assim, aquele que ocupar um cargo religioso e fizer bastantes coisas. Não que estas coisas não sejam importantes, mas Jesus foi no centro de toda a questão. Ele disse, aquele que não nascer de novo. Portanto, conversão é um novo nascimento. É isso que Jesus está ensinando. E Nicodemos ficou confuso. E você conhece a história, ele perguntou, como é que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Pode, porventura, alguém tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, né? E Jesus respondeu para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito.
Agora pense comigo. O que acontece quando alguém nasce aqui neste mundo? Quando um bebê nasce, ele entra no mundo, ele passa a viver, começa a sua vida. Ele passa a respirar e ele passa a crescer. Da mesma forma, alguém que nasce espiritualmente, ele entra numa experiência com Deus, começa a sua vida com Deus. Ele recebe novos desejos, novos objetivos, novos pensamentos, novas aspirações. As motivações são diferentes. Mas não significa que ele se torna maduro instantaneamente, ou que ele cresce, pá, de uma vez. Mas significa que a vida nova dele começou. Mas o problema é quando a gente tenta viver uma vida cristã sem nascer de novo. E isso é impossível. É a mesma coisa de pedir para um cadáver correr uma maratona. É impossível. Precisa ter vida. E depois vem o crescimento. Primeiro precisa haver a experiência da conversão para que possa existir a santificação. Vocês entendem a diferença? Conversão é a nova vida de santidade. E santificação é permanecer vivo. E enquanto você permanece vivo, santo, você amadurece. E ninguém amadurece sem estar vivo, sem que a nova vida de santidade tenha começado. E ninguém pode ser santo sem ser convertido. Agora observem outra passagem. É Ezequiel, eu penso que eu não coloquei. Ezequiel 36, as passagens da Bíblia, nós vamos abrir em nossa Bíblia. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Abra lá na sua Bíblia, verso 26 e 27. E diz assim: E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ora, quem que está falando isso? Quem realiza essa obra? Quem realiza a conversão? Quem dá um novo coração? Quem coloca um novo espírito? Quem que põe dentro de nós o seu espírito? Deus. Quem dá um novo coração? Deus. Quem dá um novo espírito? Deus. Quem remove o coração de pedra? Deus. Quem coloca o espírito dentro de nós? Deus. Portanto, a conversão, ela não é uma obra humana. Ela é uma obra divina. E nós cooperamos. Nós escolhemos. Nós nos rendemos. E nós lutamos. Mas é Deus quem realiza a transformação. E é por isso que nós não conseguimos converter a nós mesmos. Assim como nós não podemos criar a nós mesmos. É impossível. Não podemos nascer de novo por nós mesmos. A conversão é um milagre. É uma obra sobrenatural da graça de Deus no nosso coração, na nossa mente. É Cristo vivendo em nós, mas não sem a nossa aceitação. É Cristo assumindo o controle da nossa vida, mas não sem o nosso consentimento. É Cristo ocupando o trono do coração, mas não sem a nossa submissão e a nossa escolha constantes. É uma obra de cooperação que fazemos com Deus. Agora a pergunta é: se a conversão é tão importante e a conversão é esse novo nascimento, como faz para experimentar? Como é que uma pessoa pode se converter e depois da conversão permanecer convertida? É isso que a gente vai ver agora. Começar a ver esse assunto agora, como se converter e como permanecer. Porque não basta a gente saber o que é conversão, não basta saber que ela é importante, nós precisamos saber como experimentar. E depois de experimentar, como permanecer convertido. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a conversão começa com uma obra feita pelo Espírito Santo. Ninguém se converte de iniciativa própria. Ninguém acorda um dia e diz assim: hoje eu vou transformar o meu coração. Porque isso é impossível. O Espírito Santo é quem desperta a consciência. Ele é quem produz convicção. É ele quem mostra a necessidade, é ele quem revela o nosso pecado. Agora, notem atentamente, porque existe uma diferença entre convicção e conversão. Muitas pessoas têm convicção, mas elas nunca se convertem. Muitas pessoas sentem que estão erradas, sentem até culpa, um certo remorso,
mas isso não significa que elas estejam convertidas. A convicção é importante, sim, mas ela é como se fosse o início da obra de Deus na mente e no coração. E a conversão acontece quando nós respondemos a essa convicção, nos entregando completamente a Cristo, nos submetendo completamente a Ele. Entendem a diferença? Por exemplo, Judas, eu me lembrei disso, Judas teve convicção, mas ele não se rendeu, não houve conversão. Já Pedro, ele teve convicção também, só que ele permitiu que Cristo atuasse e convertesse ele. A diferença está na sua resposta e na minha resposta. Estamos nos rendendo? Estamos nos submetendo? Então, quando o Espírito Santo nos atrai a Jesus por meio do amor dele, da sua bondade, o que nós devemos fazer? Não resistir. Ir a Cristo. Lembra do início, quando nós falamos do primeiro degrau, quando você está em uma situação diferente? Vinde a mim? Devemos ir a Cristo. Tá bom. E quando o Espírito nos mostra os nossos pecados, o que a gente deve fazer? Devemos ir a Cristo e reconhecer os nossos pecados. E quando ele nos dá o verdadeiro arrependimento pelos pecados que ele já nos convenceu que nós cometemos, o que nós devemos fazer? Devemos ir a Cristo para confessar a nossa culpa e encontrar nele o perdão. E quando ele nos perdoa e nos dá um novo coração e uma nova mente, o que nós devemos fazer? Devemos ir a Cristo, crendo no que ele promete, nos submetendo inteiramente à sua vontade. Vá a Jesus. Então, esse continua sendo o primeiro passo, e o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Vá a Cristo. Vai continuar se repetindo durante toda a sua jornada. E não espere você ficar melhor, não espere você ser mais digno, você resolver as suas coisas. Vá exatamente como você está. Com suas falhas, com suas quedas, com seus hábitos errados, com suas lutas, com as suas dúvidas, suas fraquezas. Vá a Jesus. Muitos, eu acredito que fracassam justamente aqui. E pensam assim, eu não sou digno nem de orar. Quando eu vencer este pecado, então eu vou conseguir orar e vou conseguir ir a Jesus. Quando certas coisas mudarem na minha vida, então eu vou me aproximar de Deus. Quando eu estiver melhor, então eu vou buscar a Cristo. Mas isso é exatamente o contrário do Evangelho. Você não vai porque você está melhor. Você vai porque você precisa ser transformado. E quando uma pessoa se entrega verdadeiramente a Cristo, algo acontece. Porque Cristo não somente aceita essa pessoa, Cristo não somente perdoa esses pecados, mas Cristo é justamente aquilo que faz que a obra de mudança acontece. E ele justifica essa pessoa diante de Deus. E então inicia uma obra contínua de transformação. Essa obra contínua de transformação se chama santificação. Conversão e santificação não são as mesmas coisas, mas elas também não podem ser separadas. A conversão é o nascimento de uma vida espiritual. É o nascimento de uma vida santa. E a santificação é justamente permanecer assim, crescendo. A santificação é o crescimento, o amadurecimento. A santificação é permanecer convertido, é amadurecer em santidade. A conversão acontece em um momento específico da vida da pessoa. Quando essa pessoa ela se entrega a Cristo e nasce de novo. Mas essa experiência não permanece viva se ela não for renovada. A cada instante precisa ser renovada. Aquele que foi convertido precisa continuar caminhando com Deus, não é verdade? Senão, não existe uma vez convertido, sempre convertido. Precisa continuar caminhando com Deus, precisa continuar fazendo escolhas e precisa agora crescer em graça e se desenvolver aquele caráter de Cristo em si. Cristo faz isso. E a santificação, por sua vez, é justamente uma obra que dura a vida toda. Enquanto você viver, enquanto o cristão viver, ele continua aprendendo, se submetendo, crescendo, amadurecendo espiritualmente. E aí ele vai sendo transformado à semelhança de Jesus. E ele vai alcançando, como diz a palavra de Deus, até alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas muitas vezes a gente quer a santificação sem a conversão.
E outras vezes a gente quer a conversão sem a santificação. Mas Deus oferece as duas coisas juntas. Ele nos converte e nos mantém assim, nos transformando diariamente. E como permanecemos convertidos? Essa é uma pergunta muito importante, porque Pedro foi convertido, mas depois negou a Cristo. Davi foi convertido, mas depois caiu num pecado grave. Muitos homens de Deus foram convertidos, mas é necessário manter diariamente essa experiência de conversão com Deus. E é exatamente por isso que Jesus ele diz: permanecei em mim. Não basta ir a Jesus, é preciso permanecer lá. Não basta entregar-se uma vez. É preciso renovar essa entrega todos os dias. Não basta ir ocasionalmente, é preciso uma comunhão constante. Não basta estudar a Bíblia de manhã, aí se você se levanta, estuda, deixa a Bíblia lá, deixa Jesus lá e vai viver a vida do seu jeito, do seu velho eu. Não, é preciso você continuar. Você estudou a sua Bíblia, se levanta de lá, mas você continua se alimentando dela constantemente. Vocês sabem por quê? Porque relacionamento exige essa manutenção. Se o marido disser à esposa assim: escuta, mas eu já te disse que eu te amo 20 anos atrás, quando a gente se casou. Não é suficiente isso? Que tipo de casamento seria esse? Se o marido diz a cada 20 anos que ama. Ou a esposa. Não, o amor precisa ser renovado. A amizade precisa ser cultivada. É assim com os nossos relacionamentos. O relacionamento precisa, sim, ser alimentado. E o mesmo acontece com Deus. Então, todos os dias precisamos renovar a nossa entrega. Todos os dias precisamos buscar a sua presença. Todos os dias precisamos abrir a Bíblia. Precisamos orar. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Vocês conseguem perceber por que a conversão é tão importante? Porque sem ela não existe um relacionamento com Deus, não existe um novo nascimento, não existe preparo para os eventos finais, não existe segurança para o futuro, não existe entrada no reino dos céus. Por isso que Jesus diz: importa renascer. Não é opcional, não é só para alguns, não é só para líderes, não é só para anciãos, não é só para adultos, só para mulheres, só para homens, é para todos. Vocês sabiam que as crianças precisam se converter? Os jovens precisam se converter. Os pais precisam, os membros, os pastores, todos nós. E a grande pergunta que cada um deve fazer hoje aqui, e sair daqui pensando sobre isso: estou realmente convertido? Não fique pensando em coisas externas. Mas eu sou membro da igreja, mas eu conheço as doutrinas, eu sei explicar muito bem o espírito de profecia, eu ocupo cargos, eu sou líder. Não. Eu nasci de novo. Cristo vive em meu coração o tempo todo, diariamente. Minha vida está rendida a Jesus o tempo todo. O que diz os meus filhos? O que diz o meu marido sobre mim? Que meus irmãos e minhas irmãs, nenhuma pessoa convertida se perderá. Nenhuma. Mas nenhuma pessoa não convertida será salva. E é por isso que a nossa maior necessidade hoje é muito maior do que conhecimento, muito mais do que desenvolvimento assim, de um trabalho missionário, muito mais do que tudo isso, mais do que posição, mais do que profissão religiosa, é uma verdadeira experiência de conversão com Jesus Cristo. E eu oro para que você e eu possamos experimentar essa verdadeira experiência de conversão com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Se você puder se ajoelhar, nós vamos orar agora, tá bem? Oremos. Querido, bondoso e amável Senhor que estás nos céus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ensina. O Senhor deixou tantas coisas maravilhosas reveladas para a nossa compreensão. E entendemos a importância de sermos verdadeiramente convertidos. Pai querido, opera esse milagre em nossa vida. E nos ajude, Senhor, a termos esta constância. Nos ajude a aprendermos a permanecer em Ti. Que Jesus Cristo habite em nós, que possamos escolher
a sua vontade, Pai, e não a nossa. Que possamos fazer como Jesus. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Que possamos ter esse espírito de submissão, de rendição constantemente em nossa vida. Pai, opera a conversão em nós como pais, como mães, em nossos filhinhos, nossos filhos adolescentes ou mesmo filhos adultos. Opera essa obra maravilhosa de conversão em nós. Tira o nosso coração de pedra, coloca um novo. Dá-nos uma nova mente em Cristo Jesus. Que possamos ter a mente que houve também em Cristo Jesus, como diz a tua palavra. Pai, nós oramos assim porque precisamos e confiamos que o Senhor pode fazer toda esta obra se cooperarmos, se nos rendermos a Ti, se procurarmos buscar mais a Tua presença. Ajuda-nos a cooperar contigo, Pai, confiando em Ti, segurando em Tua mão. E ajuda na nossa falta de fé. Ajuda-nos a confiar mais plenamente em Ti. E por último, mas tão importante, Senhor, ajuda-nos a Te amar mais. Nós Te amamos, Senhor, mas queremos Te amar ainda mais. Ajuda-nos. Oramos por estas bênçãos sobre nossa vida e nossa família. Em nome de Jesus. Amém.